estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas, encontrando-nos novamente, hoje já para refletirmos sobre o terceiro domingo do tempo comum. Lembrando que o tempo comum, ele é assim um tempo próprio, onde nós vamos, através da palavra de Deus, da escuta da palavra, vamos vendo, tipo um filme passando assim, a missão verdadeira de Jesus, a vida pública de Jesus, já com os discípulos, convidados de pescadores, com as catequeses, com os milagres, com tudo o que é proposto. E a liturgia desse domingo vai lembrar para nós a palavra de Deus na vida do povo de Deus. E por isso nós estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. E nós vamos verificar assim, que a primeira leitura desse domingo, amanhã, ela vai trazer para nós a prática da alegria, da reconstrução da vida, da renovação de uma vida nova, porque a leitura é do livro de Neemias, os capítulos são 8, 2 a 4, 5, 6 e 8 a 10 dos versículos. Então, nós vamos transportar-nos lá para aquele povo que estava lá na Babilônia, lembra, no exílio, sendo perseguidos, sofridos, expoliados, oprimidos, não é? E eles retornam à sua terra, que é Jerusalém, lá em Israel, e nós vamos lembrar aqui que aconteceram pessoas fortes como Isaías, Jeremias, o povo que enfrentava e dizia assim: vocês vão conseguir mudança, vocês vão encontrar transformações e vocês terão toda essa alegria. Fiquem felizes, alegrem-se, nada de tristeza. E aí nós vamos recuperar essa memória, né, que foi de conservar a identidade do povo que retorna à sua terra natal. E o que eles encontraram ali como a base fundamental é a escuta da palavra de Deus. E esse texto vai mostrar aqui na primeira leitura a importância e o valor da palavra de Deus, a escuta dela, que o local, que é um local bem preparado, está realmente dentro da comunidade. E o livro é acolhido em pé, a atitude de respeito, né, recebendo, assim, não é de acomodação, mas é de algo que eleva, que chama, né, ficar numa posição ereta. E a linguagem também da explicação é bem uma linguagem fácil, compreensível, de um entendimento próprio para aquele povo, diante do contexto de vida deles. E essa palavra também ela é aclamada pela Assembleia, né? E é proclamada, falando alto, assim, mostrando. E a palavra vai, assim, permear, ela vai provocar no meio do povo a atitude de conversão. Ó, que beleza, não é assim? E vai tudo terminar numa grande festa, festa que gera alegria, a alegria da celebração da palavra. A segunda leitura já é da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 12 a 30. E olhe que essa palavra vai também mostrar para nós algo bem... A palavra vai falar dos carismas, do corpo de Cristo, que é a igreja. E cada um tem os seus dons, né, que foram e que são doados pelo Espírito Santo, né, assim, que traz, que impulsiona para uma nova vida. Vem o Salmo que é o Salmo 18, que vai, quando ele diz assim: vossas palavras, Senhor,
são espírito de vida. E o Santo Evangelho, já iniciando o Evangelho de Lucas, o capítulo 1, de 1 a 4, e o capítulo 4, de 4 a 21. Então, vamos fazer essa leitura do Evangelho de Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitos tentaram escrever a história dos acontecimentos que se cumpriam entre nós, tal como nos foi transmitido aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim também eu decidi escrever para você, ilustre Teófilo, uma narração bem ordenada, depois de ter investigado cuidadosamente todas as coisas desde o princípio. Isso para que você fique certo de que os ensinamentos que recebeu são sólidos. Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas deles e era elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde tinha sido criado. No sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Abrindo o rolo, ele encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele ungiu-me para anunciar boa notícia aos pobres. Enviou-me para anunciar a libertação aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos e para anunciar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro e entregou ao ajudante e sentou-se. E todos os olhos na sinagoga estavam fixos nele. Jesus então começou a dizer-lhes: Hoje cumpriu-se essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Irmãos e irmãs, essa é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos no ano 3, né, do evangelista Lucas. O A é Mateus, o B é Marcos, foi 2021 e agora começando em 2021, o novo ano litúrgico, nós estamos com o evangelista Lucas, que quis começar de uma forma tão acolhedora, tão amigável, que, como ele diz, cuidadosamente ele pesquisou, ele olhou, ele viu todas as situações e escreve ao seu a Teófilo, que quer dizer amigo de Deus. Significa que todos nós devemos ser também teófilos, né? Amigos de Deus, porque ele é nosso amigo. E assim ele vai proclamar a palavra de Deus. E essa introdução que é feita desse jeito acolhedor dele com o Teófilo, vai mostrar que o que ele vai trazer como esse profeta ungiu, como quis. Aí diz aqui que ele escolheu um trecho lá na sinagoga, onde? Na sua cidade. Ele foi gerado por obra do Espírito Santo em Nazaré, mas nasceu em Belém. Mas a sua mãe é de lá, de Nazaré. E ele volta para lá. Aí na sinagoga, não é assim? Ele vai estar lá no meio do povo. E aí vem essa atitude, né, quando fala:
ele veio com toda a força, ungido pelo Espírito Santo. E onde é que ele foi ungido? Lá no batismo, no Rio Jordão. Foi assim, através de João. E com essa força toda que ele veio, nós também somos ungidos. Onde flui em nós essa alegria de viver, de falar, de conviver, de vivenciar esse nosso momento. Nós sabemos que ele diz assim, ele pega o trecho do livro de Isaías e vai dizer que o anúncio ali é para anunciar o ano da graça, anunciar a libertação aos presos, aos oprimidos, não é assim? E a comunidade fica toda assim de olhos fixos nele. E nós vamos ver aí que o modelo de Cristo continua com a presença vivificadora do Espírito Santo em cada um de nós. O Espírito Santo que enviou-me, que ungiu-me, e nós fomos ungidos na hora do batismo, depois no crisma, não é assim? A gente vai vendo. Então, a nossa fonte desse momento da palavra de Deus em nós, e essa força do Espírito vem de onde? Da palavra de Deus, que nós devemos conhecer e anunciá-la. Onde é? Na comunidade, na Santa Missa, nos círculos bíblicos, nas celebrações, mas na Santa Missa a gente vê com a celebração da Eucaristia, né, a liturgia da palavra, da Eucaristia do pão. E aí também nos grupos e, sobretudo, onde? Nas nossas vidas pessoais. E aí qual é o modelo? É Cristo. E Cristo é de onde? O Espírito do Senhor ungiu-me e enviou-me para... Não é assim? Aí onde é que vem assim todo o conteúdo? De onde? Da Boa Nova da Libertação, da Esperança. E aí vai anunciar o quê? Aos pobres, aos sofridos, aos marginalizados, aos dispensados, né, desse mundo, aos presos, a libertação, a alegria, né? Preso não significa só nas grades da cadeia, não, mas os presos nas acomodações, na vida medíocre que às vezes escolheram, nas escolhas erradas na vida, porque não entraram naquele livro famoso que é a natureza, depois a Bíblia, que é um outro livro. E aos cegos também, que é dado a visão de enxergar novos horizontes, onde eles ir mais longe, mais além. É a luz vem de os olhos ver. E aos oprimidos vai fazer o quê também? Para que eles consigam constituir os seus direitos e ir em busca deles e conseguir. Então, para nós é a Bíblia, né, que nós celebramos normalmente no mês de setembro, o mês da Bíblia, assim que nós fazemos, mas é na Bíblia que está a palavra de Deus. E o povo de Deus serve-se da palavra de Deus para reconstruir o país. Lembrando aquela primeira leitura lá de Neemias, quando com Esdra e o sacerdote Neemias, lá quando vão falar do que chega o momento da reconstrução da cidade, do templo, lá em Jerusalém, com aquele povo que retornou do exílio, do sofrimento, né, das perseguições, da fome, de tudo que eles passaram de dificuldade. E é dito nesse dia aí, voltem para casa, mas tenham a alegria de viver. O Espírito está no meio de vocês e, sobretudo, Deus. Aí lembrando também que Paulo afirma que assim, toda a escritura inspirada por Deus é útil para instruir e refutar, para corrigir e formar justiça, a fim de que o homem de Deus, seja perfeito, qualificado para toda espécie de boas novas. Isso aí é o 2 Timóteo, capítulo 15, versículo
4, na carta de Paulo a Timóteo. Aí em todas as épocas, em todas as histórias, a igreja coloca para nós, né, sempre esse crescimento, essa formação, esse convite a uma vida de mudança, a uma vida de alegria, a uma vida de serviço, a uma vida de missão, em missão, para a missão. É preciso a gente observar assim os termos. Então, a Sagrada Escritura é para nós o quê? Alimento. Diz assim que a palavra de Deus é como chuva, que cai e ela não volta aos céus se ela não fecundar algo na terra, não fizer mudanças. Então, a gente tem muitos estudos aí hoje, que dá para a gente falar do compêndio do catecismo da Igreja Católica. Às vezes a gente não quer ouvir nem a palavra de Deus, ainda mais esses estudos, né, programados. Mas a firmeza da fé está baseada na nossa escuta à palavra, na nossa parada para pensarmos e agirmos de forma decidida, determinada, numa construção contínua da nossa vida, através das nossas ações, da nossa igreja, dentro das nossas comunidades. E é assim que nós esperamos que o livro da natureza, que é considerado o primeiro, já foi falado aqui, onde Deus criou, né, mostrou, doou, plantas, animais, vida, homem, mulher, e a Bíblia em si, que é escrita para ajudar a nossa compreensão. Portanto, para ler essa Bíblia, a palavra de Deus, é preciso que a gente escute com o ouvido e o coração da fé. Não só naquilo que está escrito, foi escrito por homens. Não foi Deus que desceu ali, Jesus Cristo, que pegou a caneta e escreveu. É tanto que quando pega o livro, ele diz assim, pegou o rolo de Isaías, não foi assim? Esse rolo, porque ela não estava bem aqui não, nesse formato de Bíblia, desse jeito, de livro. É o rolo de pergaminhos, né? Que era, era o contexto da época era assim, escrevia nos papéis, no pergaminho de pele de carneiro ou outros, e ficavam os rolos, que é assim que foram. Muita parte da Bíblia foi encontrada lá naquelas montanhas lá do Qumran, perto do Mar Morto, né, assim. Então, vamos concluir assim, lembrando, o que é mesmo a Bíblia para mim, para você e para nós? É mesmo a palavra de Deus? Eu acredito mesmo? Será que a Bíblia é só um enfeite? A gente não pode ficar sem a Bíblia. Mas a Bíblia, ela é um instrumento de estudo. Quantas pessoas especializadas, né, especialistas em Bíblia, que nos orientam. Aqui as formações na nossa diocese, com as pastorais, né? Mas a pastoral bíblica, ela está assim, firme dentro de cada paróquia, com um grupo bem representativo, com orientações significativas e ressignificativas para cada um de nós. É só que nós precisamos acreditar, sem querer mesmo participar. E entender aquilo que não leu. Lembra que lá no Evangelho diz assim, que quando em pé Jesus terminou de proclamar o Evangelho, ele fechou o livro e sentou, entregou ao seu ajudante ali e sentou, a atitude. Mas ele não sentou, mas ele não cruzou por braços. Não, sentou para pensar um pouco. Foi quando mostrando que a gente precisa parar para pensar e agir, como já fizemos. Então, que todos sejamos amigos de Deus, teófilos, que recebamos as cartas, que possamos também retribuí-las, tá bom? Porque Lucas procurou buscar aqui testemunhos para fazer e contar a história. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que dê-nos uma semana com muita luz, início de aula já aqui na nossa diocese, né, em nossas paróquias, nos nossos municípios aqui vizinhos, já aulas, né, começando na rede privada,
e já as movimentações na rede pública, também com matrícula, com planejamento, com formação pedagógica, já para iniciarmos novos estudos. Também em se tratando de comunidade, de diocese, também teremos estudando sobre a campanha da fraternidade, logo mais a assembleia paroquial. É assim, a gente precisa planejar, acompanhar para atingir uma meta definida. Na nossa vida, possamos planejar também. Amém?